Sejam muito bem-vindos. Mais um Espiritualidade Talks. Tá sendo divertido fazer isso aqui, não tá, Ricardo? Como é que você tá? Porra, tá bom demais, cara. Tá fluindo, nem água, nem cachoeira que vai em contra ao mar, desviando de Ó, tudo. eu espero que vocês estejam aprendendo igual eu estou aprendendo nos últimos dias, nesses Espiritualidade Talks. A gente acabou de chegar agora no quinto episódio, tá? É a quinta semana que a gente está fazendo esse programa. Se você tá gostando desse programa, já chega dando aquele like, já chega mandando aí no comentário aí boas energias, manda um boa tarde aí, de onde você tá falando, tá? Inclusive até você que tá assistindo a gravação desse episódio, se você tiver qualquer dúvida durante a nossa conversa aqui, deixa nos comentários também. O Ricardo tá olhando, tá respondendo, tem várias dúvidas técnicas que ele tá respondendo. Eu tô acompanhando, tô lendo os comentários de vocês. Então, tudo isso é muito legal mesmo, tá? Porque isso mostra exatamente que quando vocês comentam, quando vocês compartilham, isso nos motiva, né, Ricardo? A continuar fazendo isso aqui, né? Pô, pode deixar as perguntas que a gente vai responder todas. Que bom. Tá feliz? Pô, tô muito bom falar desses temas. É. O último Espiritualidade Talks. Se você não acompanhou, a gente falou sobre Pombagira, tá? O Ricardo trouxe falou sobre mitos e verdades. E agora a gente vai falar sobre um tema também que apareceu muito durante essas semanas que a gente vem trazendo a Espiritualidade Talks, que é sobre bebidas e fumos na Umbanda, tá? Que inclusive é uma dúvida muito grande minha, sabe, Ricardo? Porque de fato eu sempre tive dúvida se isso realmente faz parte da Umbanda, digamos, da Umbanda da Luz, da Umbanda das Trevas. E eu queria entender com você, existe realmente bebida e fumo na Umbanda? Sim, existe sim, tá? É um meio, a gente chama assim de um instrumento de trabalho, né? Eu chamo muito isso dentro da Umbanda de instrumento de trabalho. Faz parte de alguns fundamentos, né, importantes. Então, como a gente está se baseando em bebida e fumo, para os guias espirituais são tidos, né, por quem trabalha de uma forma séria, como instrumentos de trabalho e não como algo que possa causar algum tipo de desequilíbrio. E o que seria esse ferramenta de trabalho? Como que seria, por exemplo, um guia? Vamos pegar uma entidade que está usando um fumo ou a bebida. Ah, legal. Então, assim, é como se é um meio necessário para fazer algo para alguém. Vamos botar assim. O Uhum, instrumento, aquele álcool, aquele fumo, ele é um meio necessário para que ele faça um tipo de limpeza na pessoa, né? Porque a pessoa, nós temos a nossa toxicidade, a gente tem a nossa sujeira corporal, uhum, mas a gente não tem noção da sujeira espiritual, né? Que está contida no nosso campo áurico, nos nossos corpos sutis. E para fazer esses tipos de limpeza é necessário, às vezes, de elementos da natureza, de alguns elementais e elementos da natureza. São duas situações diferentes, elementais e elementos. Quando a gente uhum. fala de elementos, a gente fala do fogo, da água, do ar, da terra, né? E do éter. Então, assim, as entidades elas têm uma facilidade de manipular esses elementos e muitas vezes eles manipulam esses elementos através de algo que é bem notório a gente perceber, né? Um fumo ele precisa arriscar o fósforo, ele precisa ser acendido. Elemento fogo, justamente um tabaco ali ele vem do elemento terra, né? A água que se faz dentro do médium para ter a parte fluídica é o elemento água. E o ar que é baforado depois, né, que um preto velho ou um caboclo, um exu faz através desse instrumento, ele faz o elemento ar se propagar com toda aquela manipulação energética que a gente leigo não vê, que a gente assim que com o véu de Ísis, né, com os olhos fechados para o mundo espiritual a gente não vê, mas eles têm a noção clara de como utilizar esses instrumentos, né, esses meios para fazer uma limpeza mais profunda energética em nossos campos, né? Quando você fala, então, do elemento fogo e dessa questão da limpeza, isso seria, então, o mesmo efeito de acender um incenso?
ou não? Isso, mesma coisa. Então, assim, quando eu acendo incenso na minha casa, por exemplo, também estou trabalhando com o elemento fogo, o elemento ar, Uhum, de alguma forma, porque ele se propaga no ar, você vê a fumaça balançando, então o elemento ar está presente. E ali a gente vê o elemento fogo fazendo um trabalho de purificação, né? Um trabalho de limpeza, um trabalho. Tanto que para muitas pessoas que acendem incenso sentem uma leveza no ar, né? Porque o uhum, próprio elemento fogo ele faz esse processo, ele tem essa finalidade de purificar o ambiente, de queimar mesmo situações que estão incrustadas, situações miasmas, né? São concentrações energéticas em alguma parte da casa ou então de nós mesmos. Então, o fogo ele tende a dissolver essas concentrações, né? tá. E bebida e fumos sempre existiram na Umbanda? Como é que é a história disso? Como que isso surgiu, tal? Então, ela surge, se a gente pegar em 1908, quando a Umbanda ela surgiu aqui no Rio de Janeiro, através do Zélio, né, Fernandino de Moraes, ele logo quando o preto velho dele se manifestou num terreiro não, num centro kardecista, né, numa federação espírita em Niterói, ele pediu de cara o cachimbo dele, né?